Olá, gente. Boa tarde para os nossos amigos, ouvintes, internautas, vocês que estão aí nos acompanhando agora em mais um programa Pautas Femininas. Eu sou Josélia Fonseca, estou aqui conversando com vocês, começando esta semana, começando este mês de abril. Hoje é 1º de abril, né, Azambuja? É dia de quê, Azambuja? Hein, Azambuja? 1º de abril, gente, tu não sabe? Dizem que é o dia de todos os homens. Dizem que é o dia dos homens. O Pautas Femininas está começando hoje. Não, exatamente por isso que é o dia, é uma homenagem aos homens. O dia 1º de abril é o primeiro. Olha, não sou eu que estou dizendo isso, eu só estou trazendo a informação. Gente, hoje, 1º de abril de 2024, segunda-feira, brincadeiras à parte, claro que a gente tem que começar o programa leve, começando o mês está novinho em folha, começando a semana. Hoje eu estou aqui apresentando o programa com vocês, fazendo o programa com vocês, a minha colega aqui de bancada, parceira Regina Santana, está em casa se recuperando. Foi muito chocolate durante o final de semana. Eu acredito que tenha sido. Melhoras, querida. É isso. Estamos iniciando aqui mais um programa. Pautas Femininas da Rádio Assembleia. Nós estamos em conexão com a Rádio Senado, na 96.9. Nós estamos pelo WhatsApp 3269-3009. Você pode mandar sua mensagem através de texto, não manda áudio. Se quiser participar do programa, interagir com a gente. E nós estamos ao vivo em mais de 30 municípios do estado do Maranhão. Como nós estamos na internet, pelo YouTube Rádio Assembleia Maranhão, é claro que nós estamos além fronteiras. No nosso programa de hoje, nós vamos conversar com a doutora Tisa Mascarenhas, que ela é médica hematologista do Hemomar. Tá chegando aqui agora, inclusive, gente, programa ao vivo é assim, né? A gente vai fazendo tudo. Então, a nossa convidada está chegando aqui nos nossos estúdios. Agora, eu já vou saudar. Mais para frente, pode ficar confortável. Eu quero saudar aqui todos os meus colegas que estão aqui. A Leda, que é a nossa produtora, o nosso querido editor aqui, Azambuja, que está aqui com a gente, fora todos os profissionais que estão aqui fazendo a cobertura do programa. Como a gente sempre fala, nós não fazemos nada sozinhos. Eu sou só uma peça aqui, tem vários profissionais aqui para levar a informação até você. Então, o programa Pautas Femininas é da Rádio Assembleia em conexão com a Rádio Senado, aqui deste complexo de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Seja bem-vinda, doutora Tisa. Obrigada. Tisa, é isso. Tisa, isso, tá certinho. Nós vamos conversar aqui sobre o Hemomar. Exatamente. Sobre todo o trabalho da Hemomar, tudo que é feito, sobre doação de sangue, as prioridades, e enfim... A gente vai falando. Se eu esquecer de perguntar aqui alguma coisa, pode falar que seja de importância para a população. Com meia horinha a gente vai ter aqui um bate-papo. Com meia hora nós temos um intervalo, o programa é de 1 hora. Gente, a gente está falando isso porque quando ela chegou, nós já estávamos aqui no ar. Doutora Tisa, fala um pouquinho pra gente do Hemomar, fala o que é o Hemomar, pra gente começar falando do trabalho que é feito. Falo sim. Boa tarde, pessoal, boa tarde, ouvintes. Meu nome é Tisa, eu sou médica hematologista lá do Hemocentro há mais ou menos 5 anos. E aí, muita gente não sabe como funciona o nosso Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Estado, né? E é um prazer estar aqui para poder alertar a população e trazer um pouco de informação dessa instituição tão importante, né? Para os cidadãos maranhenses. Bom, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é o Hemocentro. Na verdade, assim, o Hemomar é o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Estado, né? Então, é um órgão do Estado que serve a todo o Estado, não só o município de São Luís. Ele é dividido em 2 setores. A hemoterapia, ou banco de sangue, que é o setor de coleta, né, de hemocomponentes para distribuição para toda a rede. Então,
a parte da hemoterapia é a parte que abrange o doador que chega para poder fazer a doação, né? Esse sangue o doador ele vai passar por uma identificação, triagem para saber se ele vai estar apto ou não para poder fazer a doação efetiva, e esse hemocomponente ele vai ser fracionado, separado e distribuído para toda a unidade, certo? Esse aí é o banco de sangue. Exatamente. É o doador que chega, aquele doador que faz com frequência, né? Exatamente. O Hemocentro ele fica localizado ali no Jordoa, né? No João Paulo, no bairro João Paulo. E uma parte dele é o serviço de que a gente chama de hemoterapia, que é justamente a parte de doação. O outro serviço que fica no mesmo prédio, no prédio ao lado, é a mesma entrada, certo? É o serviço de ambulatório. Então, é um serviço de atendimento, assistência à população, tá? Então, é ambulatório especializado em doenças hematológicas. Fica um ao lado do outro. Tá. Certo? Como é que divide esses dois? O que este banco de sangue, como é que essas pessoas fazem essa doação? Como é que é feito esta classificação? Quais são os critérios para a doação? Certo. A doação de sangue é um ato voluntário, né? Qualquer pessoa pode ser um doador em potencial. A gente não precisa só ter um paciente ou um familiar internado numa instituição para a gente poder doar sangue, né? Sim. É o que a gente chama de doadores habituais. Então, a doação, né, é um ato de fraternidade, de amor, e vai estar auxiliando a salvar a vida de tantas pessoas que estão aí. Tanto os pacientes que têm doenças oncohematológicas, que precisam muito de suporte transfusional, os pacientes que estão em procedimentos cirúrgicos, né, que precisam de reserva de sangue, os pacientes que estão aguardando fazer essas cirurgias, os politraumatizados. Então, assim, o sangue é componente vital para o funcionamento do serviço de saúde como um todo, não só da parte hematológica, né? Sim. Os cirurgiões dependem de sangue, as unidades de terapia intensiva dependem dos hemocomponentes. Então, qualquer pessoa pode ir lá, se quiser, fazer a doação. O serviço, ele funciona de segunda a sábado, certo? Existe um Instagram do Hemomar, tá certo? Qualquer pessoa pode entrar lá, tem todas as informações, mas a princípio, se você é uma pessoa que é ígida, e ainda que você tenha algum problema de saúde, hipertensão, você pode ir lá, porque você vai passar por uma triagem. Pessoas que estão lá, que vão fazer um atendimento breve, não é uma consulta médica, entendeu, pessoal? É um atendimento breve, isso faz parte da rotina e vai avaliar se você está apto ou não para ser doador. Uma vez que você esteja apto, preenchendo certos critérios, vão lhe perguntar a sua idade, seu peso, qual a idade mínima, doutora? A idade mínima é 16 anos com autorização. E a máxima? E a máxima para a primeira doação até 60 anos. Se você já é um doador habitual, até 65. Então, depois que é feita essa coleta, é distribuído? Depois que é feita essa triagem, você é apto, né? Eles vão olhar as medicações que você toma, como é que está o seu estado de saúde, se você ingeriu bebida alcoólica nas últimas 24 horas, que é uma inaptidão, você está apto para doar. Uma vez que você está apto para doar, você vai esperar ser chamado, certo? Vai ser feito, você vai entrar na salinha de coleta, né? A equipe lá, muito amorosa, solista, vai fazer uma punção, que nada mais é do que uma punção venosa, como se a gente fosse fazer uma doação de sangue. Você vai ficar sentado numa cadeira, cerca de 20 minutos, no máximo, é o tempo de doação de um concentrado, né, de um hemocomponente. E aí, depois disso, se estiver tudo bem, você vai receber um lanchezinho e vai ser liberado. Inclusive, o doador, ele tem o seu dia de trabalho abonado, caso ele queira, né? Não é obrigatório, mas é um direito legal do doador ter o seu dia de trabalho abonado aquele dia que ele participa da doação. E esse sangue, ele vai para onde depois que é feito? Pronto. Depois que essa coleta é feita, esse sangue, na verdade, ele vai passar por um processo de fracionamento, né? Daquele sangue total que é doado, né? As pessoas às vezes, mas eu doei hoje, então amanhã já vai estar pronto para aquela pessoa usar. Não é bem assim. Sangue é um órgão, né? É um órgão líquido, mas é um órgão assim como qualquer outro. Sim. Aquele sangue, ele vai ser fracionado, né? Em concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, crioprecipitado, plasma. E aí, depois disso, vai se passar por uma triagem toda sorológica, né? Sorologia para as hepatites, HIV, testes imunohematológicos. Pronto, aquela bolsa vai estar liberada para uso e vai ser distribuída na rede toda do estado, tanto São Luís, né? Os hospitais da rede estadual, quanto da rede do estado do interior. Do interior. Exatamente. Eu estava vendo
Isso é muito importante, né, doutora? Porque, por exemplo, nos períodos, naquelas épocas sazonais, né, como carnaval, por exemplo, em que as pessoas, óbvio que quem está na folia não vai se lembrar ou se lembra, não vai priorizar a questão de fazer uma doação. Só se for alguém da família que está lá precisando urgente. Como é que vocês lidam quando tem, nestas épocas do ano, né, tem baixa na Exatamente. doação? Existem algumas épocas cruciais, como você falou, né? O carnaval é um deles, São João é um deles, final de ano, né? Natal e Ano Novo, muitas pessoas viajam. Então, são situações onde existe um aumento da demanda, porque existem situações cirúrgicas emergenciais, né? Assim, Sim. as situações de necessidade, elas não param, elas não escolhem o momento do ano. E diminui-se a demanda do doador, porque esse doador, ele ou viaja, ou ele vai para uma festa. Então, o que é que a gente sempre tenta estimular? Não deixe de doar. Doe antes de você viajar. Doe antes de você ir para sua festa e fazer o uso da bebida alcoólica, né? E o que o Hemocentro tenta fazer são as campanhas externas de captação de doadores, né? Então, assim, o Hemomar é o centro principal de doação, mas muitas vezes a população pode ouvir falar, a gente está tendo doação em escolas, até aqui na própria Assembleia, né? Sim. E em alguns hospitais, centros universitários, então, se faz essas parcerias, leva-se toda a estrutura que a gente tem lá, né? Que é fixa, leva-se para lá, para justamente facilitar para o doador, né? Às vezes já está no seu ambiente de trabalho, sai ali rapidinho e faz uma doação, para que a gente consiga não deixar esses estoques ficarem baixos. Mas ainda assim é necessário que as pessoas de forma voluntária, altruísta, possam ir fazer essa doação, que é de suma importância, principalmente nessas épocas. Porque o que acontece é isso, a evasão do doador. O doador viaja, o doador vai para festa e acaba esquecendo. E aí, geralmente, quem doa são justamente aqueles familiares que estão com alguém que já está naquela situação de mas precisar. de necessitar. Faz a doação, já... Mas isso nem sempre suplanta as necessidades. E como eu acabei de dizer, uma vez que a gente faça uma doação de um sangue total hoje, essa bolsa ela vai ser preparada, né? Ela leva aí quanto tempo, doutora? Ela leva pelo menos 72 horas para poder ser liberada. Então, né? no caso de emergência, de um acidente... Exato. Então, o que é que se faz? Existe já o estoque no banco de sangue, que vai fazendo essa distribuição, essa pessoa não fica esperando, né? Mas é o que a gente chama de doação de reposição. Então, está sendo liberado as que já estão analisadas e outras estão sendo repostas no lugar, né? Mas esse fluxo, ele é dinâmico, então a gente não pode ter interrupção. Então, como eu te falei, lógico que quando a gente tem um paciente, isso é mais um reforço, né? Mas, assim, a doação voluntária, o doador rotineiro, ele é muito importante, né? Olha... E é um ato simples, né? O incômodo, o desconforto, ele é mínimo. Não, exatamente, isso que eu ia perguntar. A pessoa que faz a doação, ela tem a garantia de que não vai ter nenhum efeito colateral? Não vai... Nenhum efeito colateral que não possa ser contornado. Justamente por isso que essas pessoas passam pela triagem antes, né? Porque existem algumas doenças que contraindicam a doação. É uma lista enorme. E algumas situações de uso de algumas medicações especiais que contraindicam. É aferido pressão, peso, tudo antes. Se a pessoa está com sintomas gripais, ela não pode fazer doação. Se teve febre. Então, justamente, tudo isso é para proteção, óbvio, do receptor, mas do doador também. Para ele poder doar em plenas condições. Com garantia, né? Com garantia. E não ir preocupado que ele vai fazer isso e que vai sair de lá doente. Exatamente. E assim, com 7 dias, de 7 a 10 dias, aquele sangue que ele está doando, ele já vai ser reposto, né? E não vai fazer falta nenhuma para o organismo daquela pessoa. As pessoas ficam com muito medo, né? Sim, exato. Se eu doar, eu vou... Aquilo ali vai faltar para mim? Não, de forma nenhuma. Ela pode continuar fazendo a rotina dela, se ela faz exercício, normal. Ela pode fazer exercício. A rotina normal. A gente faz uma orientação, que é uma orientação subjetiva, que no dia da doação, que se evite fazer esforço extenuante. Mas se você faz uma caminhada, se você trabalha,
Você pode, inclusive, manter a sua rotina no dia da doação, mas que se evite pelo menos no dia que você fez a doação, né? Como você tira ali em torno de 450 a 500 ml, né? De volume de sangue total, que se evite fazer um esforço extenuante no dia. Mas fora isso, não existe nenhuma outra restrição. É super seguro. E depois que você faz a doação, você ainda ganha um lanchinho muito especial lá que bom. Da equipe. Eu estava vendo esses dias, acompanhando a Fabiana Justus. Sim. Que está com leucemia, então como era uma pessoa pública, conhecida, né? Conhecida, teve um apelo então aí. Ela fez um apelo, né, para doação, porque na verdade você pensa assim, acho que ela não tinha nem na cabeça dela, nunca nem tinha passado a situação que né, de que ser muitas surpreendida por uma doença tão exatamente estigmatizante como a leucemia aguda, né? Não é? E aí ela, depois que ela está ali internada, fazendo o tratamento dela, então ela tem feito campanhas de doação, porque ela tem precisado de transfusão de sangue quase que diariamente. Porque ela disse que cai tudo. Eu estou falando isso porque eu estou acompanhando o tratamento dela, a rotina. E aí ela falou que cai mesmo, despenca tudo e que tem que tomar sangue. Então ela tem feito campanha. E chamou a atenção dela, através de informação que ela teve, como estava, e depois que ela fez estes apelos, que foram muitas doações, que receberam muitas doações. Então, assim, é que precisa de mais conscientização, que as pessoas se disponibilizem mais para isso. Inclusive, a medula dela foi no exterior, que ela conseguiu logo, precisou Exatamente. Isso também é uma situação até interessante para a gente poder fazer um esclarecimento. E é legal a Fabiana Justus, né, trazer esse tema, levantar esse tema, porque às vezes só chama atenção quando tá público, né? Exato, exatamente. Exatamente. E o que é que acontece? A Fabiana Justus, ela tem um diagnóstico de uma doença oncológica, um câncer na célula do sangue chamado leucemia mieloide aguda. As doenças hematológicas, elas têm um componente genético, mas não hereditário. E, infelizmente, elas podem acontecer com qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, né? Da criança ao idoso. E ela acontece de forma abrupta. Muita gente pergunta assim, mas ela mesmo fez esse relato. Há um mês atrás eu fiz todos os meus exames e estava tudo normal. E há ela 15 publicou, dias atrás estava tudo normal. Exames. E é assim mesmo, está tudo normal. E de repente aquela célula sofre uma mutação, se prolifera de maneira desordenada. E aí a medula óssea, que é o órgão responsável pela formação da célula, ele deixa de produzir aquelas células de maneira tanto qualitativamente quanto quantitativamente de forma equivocada. E aí o paciente vai ter algum sintoma relacionado ao que a gente chama de falência medular. Se aquela medula não funciona mais porque ela está infiltrada por células doentes, o que é que vai acontecer? O paciente vai ter anemia, né? Que é a diminuição das células vermelhas. Isso vai gerar sintomas: fadiga, astenia, falta de ar, cansaço aos mínimos esforços. O paciente vai estar susceptível a ter mais infecções porque as células de imunidade também vão estar diminuídas. Então, o paciente pode abrir quadros de infecção que não melhoram, febres persistentes ou sangramento, porque as plaquetas também vão estar diminuídas. Então, dessa tríade, o paciente vai ter alguns sintomas, alguns deles inespecíficos, né? Ela teve muito uma dor lombar e teve uma febre. E ela procurou logo assistência, né? Ela não ficou esperando aquilo evoluir, então ela teve um diagnóstico bem precoce. Ela disse que se não tivesse procurado logo a assistência médica, ela teria ficado então muito a doença ela tem alguns sintomas, ela se manifesta de alguma forma, mas esses sintomas às vezes eles são inespecíficos, né? E aí foi o que ela falou, quando ela chegou na emergência, ela achou que ela estava com uma virose, que ela estava com uma dor osteomuscular, e de repente ela teve esse diagnóstico, porque na hora que se faz o hemograma, é visto, na grande maioria das vezes, a presença das células leucêmicas já em sangue periférico e já é descrito no hemograma. Então o médico que está lá e vai pegar aquele resultado do hemograma, ele, tem coisa errada aí, eu vou pedir uma avaliação com o hematologista. Quando a gente fala de doação de sangue, né, que foi isso que eu falei, aquele sangue total, ele é doado, ele é fracionado em diversos hemocomponentes. O paciente oncohematológico que faz quimioterapia, ele fica assim, de 25 a 30 dias internado, pós-quimioterapia, com a imunidade, com todas essas células diminuídas. E é aí que é necessário esse suporte transfusional, muitas vezes diário, para um paciente. Então, veja o quanto que um paciente fica internado e demanda desses hemocomponentes. Nossa, muito, né? Então, a Fabiana ficou 35 dias internada, né? Num hospital de grande estrutura. Sim. Mas isso é independente de onde você esteja. Isso é a forma que se trata a doença, porque se faz uma quimioterapia intensiva, destrói-se as células boas e ruins. Então, demora-se o que a gente chama de nadir, que é o tempo que demora ali em torno de 15 a 20 dias para
aquela medula renascer, se repovoar e aquele hemograma normalizar. Até lá, é o que a gente chama de suporte transfusional. Então, o paciente faz exames dia sim, dia não, vai receber concentrado de hemácias, vai receber plaquetas. Então, por isso que é tão importante a doação do sangue. A doação de medula, também o cadastro é feito no Hemomar. Isso que eu ia perguntar. A diferença, qual a diferença para a doação de sangue e a doação de medula que você vê é a mesma coisa do sangue que está ali. A doação de medula, os hemocentros de todos os estados, do nosso estado, né, o Hemomar, eles têm... eles são responsáveis, né, por fazer o cadastro desses potenciais doadores. Se você quiser ser doador de medula óssea, também é no Hemomar, né, na parte de hemoterapia, que você faz o cadastro. Você vai chegar lá, vai preencher, vai participar de uma triagem, também coisa simples, para saber se você preenche os critérios. Uma vez que você preencha, é feita uma coleta de um sangue, certo? Você não vai fazer uma doação como você faz quando você vai doar sangue. Que é uma bolsinha ali de 400 a 500 ml de sangue total. Sim. Você vai fazer uma coleta de sangue como você faz no laboratório, o exame de check-up, certo? Que colhe ali um tubinho de ensaio. Sim. Uma vez que é feita essa coleta, esse tubo de ensaio, ele vai ser cadastrado no Banco Nacional de Medula Óssea. É o sangue normal, tira o normal. É o sangue normal, como se a gente fosse fazer um exame. Exatamente. Do braço. E esse sangue, ele vai ser cadastrado numa plataforma específica, que ela é unificada nacionalmente, certo? Entre todos os estados. Que é o REDOME, certo? O REREME e o REDOME, de doador e receptor. E esse sangue vai passar por um processo de tipificação de amostra, e isso vai ficar lá rodando. Quando a Fabiana precisou de um doador, esse sangue dela, né, foi colocado nesse banco de dados. Se procura inicialmente um doador da família. Quando a gente não acha o doador na família ideal, a gente procura um doador não aparentado, que foi o que aconteceu com ela. Sim. Inicialmente, nacionalmente. Isso faz parte da política de doação de órgãos, certo? E o REDOME, depois da família, vem para o nacional. Vem para o nacional. E existe também o internacional. Que foi o caso dela. Que você pode abrir. Exato. E esse doador, ele pode ser internacional. E aí, caso um dia você seja convocado, né, eles entram em contato, porque você faz um cadastro. Existe um site, vou até deixar, é só vocês colocarem REREME, pessoal, do jeito que se fala, REREME. Você pode se cadastrar, lá tem todos os itens de aptidão para ser doador de medula óssea, e o importante... É o mesmo site para doação de sangue, não? Não, esse é o site nacional, não é específico do Hemomar. Então repete esse é o REREME. REREME. Se você botar no Google REREME, vai abrir. Aí lá ele se cadastra. Lá ele se cadastra e você vai fazer a doação no banco de sangue mais próximo da sua cidade, no nosso caso do estado do Maranhão, no Hemomar. E quando precisa, como foi o caso da Fabiana, eles entram em contato. Por isso que, além de fazer a doação e fazer o seu cadastro, é importante você manter o seu cadastro atualizado. O Brasil, ele é, assim, um dos 3 países que tem maior volume de doadores de medula óssea voluntários, né? Um banco de sangue grande, mundialmente até. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa se muda o telefone, né, e esquece de atualizar esse cadastro. E quando existe um potencial paciente necessitando e há uma compatibilidade, quando eles tentam entrar em contato, eles não conseguem porque houve essa mudança. Então é importante, assim, faça o seu cadastro, se dirija ao hemocentro, faça a sua doação de amostra, certo? Não significa que você vai doar naquele dia. Você vai apenas entrar nesse banco de dados nacional, que é o REREME. E quando houver necessidade, eles vão lhe contactar, vão conversar com você, vão explicar como é que é. Se você ainda tem interesse de manter a sua doação, né, aí é um outro momento. E o importante é que esses dados sejam sempre atualizados no site mesmo. Na hora que houver necessidade, não perder. Mesmo que a pessoa já tenha mudado de ideia, mas que não perca de entrar em contato. Que foi no caso da Fabiana, que foi internacional, porque nacionalmente não teve compatível. Isso. Teve na família com 50%, mas os médicos queriam que fosse 100%. Isso. Dado a gravidade do câncer que está nela. Ela não gosta de dizer o câncer dela. O câncer que está nela momentaneamente, que vai embora, com fé em Deus, em breve. Exato. E aí foi encontrado internacionalmente, e que também a resposta foi tudo muito rápido. Eu via a entrevista dela, ela falando que o contato foi rápido, a disponibilidade do doador foi rápida, sem saber quem é o receptor.
né? E a gente vai continuar falando mais disso no segundo tempo, porque a gente vai agora para o intervalinho comercial. Passa rápido, né? Passa rápido. E a gente volta já já, gente. Rapidinho, não sai daí não, que a entrevista tá ótima. Estamos apresentando Pautas Femininas. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. Que o fumo é prejudicial para a saúde não é novidade para ninguém. A fumaça do cigarro é composta de 2 a 6% de monóxido de carbono, um gás tóxico que dificulta o transporte e a utilização do oxigênio. Por isso, a campanha de combate ao fumo nasceu com o objetivo de intensificar essa mensagem e convencer os usuários a abandonarem um mau hábito. O fumo é responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão, causador de 12 mil mortes por ano no país. Se você fuma, ainda é tempo de parar e iniciar um novo ciclo. Abandonar o cigarro é sinônimo de viver uma vida saudável, que provê benefícios imediatos e benefícios a longo prazo significativos para a saúde. Tem novidade no ar. Conheça a nova programação da TV Assembleia. O dia a dia da Casa do Povo. Acompanhe as notícias do trabalho parlamentar. Notícias, debates, opinião, esportes e direitos. Nova programação TV Assembleia é cidadania, é informação. Assista nos canais 9.2 na TV aberta, 309.2 na Sky e canal 17 na Max TV. Assembleia Legislativa do Maranhão. Voltamos a apresentar Pautas Femininas. Olá, estamos de volta com o nosso programa Pautas Femininas de hoje, 1º de abril de 2024. Esta segunda-feira, mais um programa aqui com a gente na Rádio Assembleia. Nós estamos ao vivo em mais de 30 municípios do estado do Maranhão. Estamos pelo WhatsApp. Se você quiser mandar alguma mensagem aqui para a doutora Tisa Mascarenhas, que está falando sobre o Hemomar, sobre doação de sangue, um tema super importante. Se você quiser tirar alguma dúvida, pode mandar a tua pergunta aqui para a gente através do WhatsApp 3269 3009. Manda pra gente e que eu passo aqui para a doutora explicar pra gente. Nós estamos também pelo YouTube, Rádio Assembleia Maranhão. Ou seja, como nós estamos na internet, nós estamos no Brasil afora. E hoje, conversando aqui com a doutora Tisa Mascarenhas, ela é médica hematologista do Hemomar, que está explicando aqui sobre a importância, a necessidade da doação de sangue. E eu estou perguntando também como foi esse caso aí, tem repercutido bastante a questão do câncer que está na filha do Roberto Justus, a Fabiana Justus, e pronto, por conta disso a gente está ampliando mais as questões. E eu queria saber, doutora Tisa, sobre o câncer da medula. Quem recebe este transplante de medula? É só para quem tem este tipo de situação de câncer da medula ou não? Mais pacientes podem receber? O câncer, o transplante de medula óssea, existem duas modalidades principais, né? Vou ser mais objetiva aqui na minha fala. As doenças hematológicas, leucemias agudas, mielomas múltiplos e linfomas, todas podem ser submetidas a transplante, em modalidades diferentes. As leucemias agudas, que são que as
a população tá, que é o caso da Fabiana Justo, que é aquela doença mais grave, que necessita de um tratamento mais emergencial, que o paciente precisa fazer poliquimioterapia, fica com a imunidade baixa, com necessidade transfusional. Geralmente o tratamento curativo dessas doenças, porque elas são muito agressivas, a gente trata, faz químio, mas em algum momento, né, as doenças que têm alto risco, elas voltam, né, elas recidivam. O transplante, ele é a cura da grande parte das leucemias agudas, tá bom, gente? Então, a gente tá falando aqui de leucemias agudas. É o que a gente chama de transplante alogênico. Então, o que é o transplante alogênico? Você vai receber a sua medula de um terceiro, né? De um doador compatível, que pode ser familiar ou não familiar, ou seja, um transplante alogênico aparentado ou não aparentado. Esse transplante, ele pode ser tanto com a compatibilidade 100% ou não. Hoje em dia a gente já faz transplante que a gente chama haplo. Haplo significa 50%. Então a gente pode fazer o transplante alogênico 50% compatível ou 100% compatível. Obviamente a gente vai procurar o doador que tenha melhor familiaridade, porque isso implica em aumento ou diminuição de imunossupressão, mas hoje em dia a gente já faz o transplante há algum tempo, já há alguns anos, o transplante 50%. Existe uma outra modalidade de transplante chamada transplante autólogo. Nesse, você não recebe de ninguém, você recebe de si mesmo. Então, nos pacientes que são portadores de outras doenças hematológicas oncológicas, também cânceres, que é, a exemplo, o mieloma múltiplo, que é um câncer da medula óssea, e os linfomas, em alguns subtipos, há uma indicação de fazer um reforço com transplante, né? Só que esse transplante não vai ser alogênico na grande maioria dos casos. Esse transplante vai ser autólogo. De si para si mesmo. O que é que isso significa? Você vai fazer uma coleta da sua própria medula óssea, certo? Você vai tomar uma medicação que vai estimular as suas células-tronco a irem para a periferia, para o sangue periférico. É passado um catéter, como se fosse um paciente que faz hemodiálise, que passa um catéter e fica lá na maquinazinha de hemodiálise. Sim, filtrando. Filtrando é uma coisa bem parecida. Você toma um remédio, esse remédio vai estimular que as suas células saiam da sua medula e vá para o seu sangue periférico. Num determinado momento, o paciente vai para uma máquina parecida com a máquina de hemodiálise, passa um catéter, vai para essa máquina vai separar apenas a fração das células tronco, não é o sangue todo, é só as células tronco. É coletada uma bolsinha de sangue, gente, uma bolsinha de geralmente 200 ml, só que aquela bolsinha é rica em células tronco, não é qualquer célula. A máquina tem essa capacidade de fazer essa diferenciação. E aí, depois que isso acontece, o paciente é desacoplado dessa máquina, ele é submetido a um tratamento, que é uma quimioterapia mais de alta dose. O que é que essa quimioterapia faz? Destrói a célula ruim, então destrói mesmo, porque é uma quimioterapia potente, mas também destrói a célula boa. E o que é que a gente faz depois? A gente dá aquela célula-tronco que a gente guardou lá no início. Então, é isso que a gente conhece como transplante autólogo, diferente do alogênico. O alogênico não. O alogênico você está recebendo a sua medula externa de um terceiro que tem uma compatibilidade com você. Então, hoje em dia, existem essas duas modalidades. Existe também, antigamente, se fazia muito mais, aqui no Brasil, se faz muito menos o transplante de cordão. Mas, hoje em dia, com o transplante haplo sendo feito de forma muito mais breve, né, essa modalidade diminuiu, praticamente está em desuso. E nesta situação, doutora, quando, por exemplo, o autólogo, quando tira esta medula, né, para este tratamento, e é neste momento em que o paciente fica vulnerável, necessitando de sangue, exatamente, da transfusão de sangue, que é quase que diariamente? Isso. Tanto as doenças hematológicas, quando a gente faz quimioterapia de alta intensidade, quanto no pós-transplante, seja ele alogênico, seja ele autólogo, o que é que vai acontecer? Quando a gente faz o transplante, o paciente se submete à quimioterapia de alta dose, infelizmente, a gente não tem como determinar, matar, destruir só as células doentes. Sim, a gente destrói também tudo. Ainda o que sobrou ainda de célula sadia. Aquela medula, ela já está comprometida, porque ela já está cheia de célula doente, mas existe ainda alguma coisa de célula boa, mesmo ainda que em baixa quantidade, mas a gente destrói tudo. É como se a gente estivesse tocando fogo numa plantação. Eu sempre faço essa analogia com os pacientes, que é fácil de entender. Então, quando a gente toca fogo na plantação, a gente destrói absolutamente tudo. E aí demora-se depois de
15 dias, 20 dias, para aquelas plantas começarem a nascer de forma saudável, sem nenhuma praga, sem nada. É exatamente o que acontece com a gente. Então, naquele período pós-transplante, o paciente fica no que a gente chama de aplasia de medula ou nadir pós-quimioterapia, no qual tanto as células vermelhas, né, que são as hemácias, quanto as células da imunidade, que são os leucócitos, quanto as células que impedem que a gente tenha sangramento, que são as plaquetas, elas ficam todas diminuídas a níveis baixíssimos. Então, o paciente fica em suporte transfusional. Então, dia sim, dia não, ele colhe exame, a gente tem uns valores pré-determinados para a gente transfundir, porque a gente só transfunde para evitar que o paciente tenha sangramentos espontâneos ou quando o paciente está muito cansado, até esperar que, depois de 15 dias, aquela medula floresça sem doença, sem câncer, sem neoplasia. Quando acaba esta parte, digamos, que tem ainda parte da medula, para a gente já encerrar isso aqui para passar para a questão do ambulatório. Quando tem que esperar aquele processo que chama pega da medula. Exatamente. Existe a possibilidade desta medula que foi doada, que ele recebeu, que o paciente recebeu, dela não pegar? É muito raro isso acontecer, né? Porque se a compatibilidade entre os dois é alta, né? É feito o teste antes e quando se recebe o transplante, no caso do transplante halogênico, você recebe de outra pessoa, é feita uma contagem antes daquelas células tronco. Então, ela tem que estar no valor X para que essa medula volte a se reptilizar ou pegue. Então, não é simplesmente... Você tem que doar uma quantidade mínima X segura para que ocorra a pega da medula. Depois que você faz a químio, faz o transplante e se passa aí em torno de 15 dias, né? Eu vou dar aí uma média de 15 dias, pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da modalidade de cada transplante. É o que acontece, que é a pega medular. Que é quando a medula pega e ela começa a trabalhar. E aí o hemograma, que era tudo baixo, é assim, uma coisa bem incrível e até legal pro paciente, porque ele fica assim, sem acreditar. Sim. Que enquanto ele tava ali com 5, 6 de hemoglobina, 0 de leucócitos, 7 de plaqueta, 5 mil de plaqueta, agora ele tá com 100 mil de plaqueta, 200 mil de plaqueta, hemoglobina de 12, leucócito completamente normal. Já começa a ver resultado. Então, assim, a medula pega... 24 horas depois, no máximo 72 horas, esse hemograma vai subindo a olhos vistos. E aí ele se normaliza. E aí é o momento que quando o paciente está bem, que não está tratando nenhuma infecção ou nenhuma intercorrência, ele recebe alta. Porque ele saiu daquele período de maior gravidade, né? De aí risco de sangramento. Comemora. Aí todo mundo comemora. Aí tem o bolo da pega. Aí todo mundo fica feliz. Ah, que maravilha. Realmente, então, gente, a importância realmente da doação. Eu queria que você repetisse, antes da gente entrar neste outro tema, que nós vamos falar do ambulatório, que você repetisse os dois para quem quiser doar, tanto a medula quanto o sangue. Então, gente, lá no Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão, é o Hemomar, fica localizado ali no João Paulo, na Jordoa, na parte de hemoterapia, é onde funciona a doação de sangue, né? Lá funciona de segunda a sábado. Existe um Instagram do Hemomar, se vocês colocarem lá, Hemomar Oficial. Tem horário de funcionamento, você pode também tirar dúvidas, tem um canal para tirar dúvida e você pode chegar e fazer a sua doação. Você vai passar por uma triagem para saber se você está apto, vai doar, você tem um abono do dia do seu trabalho no dia que você faz a doação. É um procedimento simples, rápido, sem risco nenhum para o doador, certo? E você vai estar ajudando uma pessoa, seja conhecida ou não, né, que vai estar precisando dessa tão importante... Vai ajudar a salvar uma vida. A salvar várias vidas, porque uma doação dá pra gente pegar aquele sangue total e fracionar em vários hemocomponentes e você vai estar ajudando várias vidas. Tem que agendar antes? Tem o WhatsApp? Não precisa. Lá não precisa agendar. Não precisa agendar, é só chegar. É porta aberta, você vai chegar no horário de funcionamento que você vai ser atendido, certo? Não precisa de nenhum agendamento prévio. E a segunda questão é que também lá você faz o seu cadastro para ser doador no Banco Nacional de Medula Óssea, né? O Banco de Doadores, que é o HEREM. Você vai chegar lá, fazer um cadastro, você faz o cadastro no site chamado HEREM, lá tem algumas informações, mas para fazer o cadastro você tem que se direcionar ao banco de sangue da sua cidade, no caso aqui de São Luís e do estado do Maranhão, no Hemomar. Você vai fazer apenas uma coleta de um sangue periférico, como se fosse exames laboratoriais, coleta-se um tubinho de ensaio e pronto. Depois disso, você vai atualizar seus dados cadastrais e isso aí vai para uma plataforma que é nacional. E aí você vai ser
um doador em potencial. Quando houver a necessidade, eles vão entrar em contato com você e aí vai dar o start para uma possível doação. Então, as duas modalidades são de suma importância, né? De se fazer. Você só vai uma vez fazer esse cadastro. Agora, a doação de sangue, ela tem que ser frequente, né? Assim, só para... Quanto tempo o doador de sangue, qual a frequência, doutora? A mulher pode doar 3 vezes ao ano, né? Então, a cada 4 meses. E o homem, 4 vezes ao ano, a cada 90 dias. Certo. Então é isso, gente. Agora, doutora, tem o Hemomar e tem o ambulatório. Exatamente. Como é que se divide e qual a diferença de um para o outro? Pronto. Então a gente tem a hemoterapia, que é essa parte toda que eu expliquei para você, e no mesmo prédio, no mesmo espaço físico, assim, são 2 prédios, um do lado do outro, na verdade, né? Funciona o ambulatório de doenças hematológicas do estado. Lá são tratadas todas as doenças hematológicas e referenciadas, porque lá é o serviço da especialidade, lá é o centro de hematologia. Então, as doenças hematológicas são vistas e são encaminhadas para serem vistas pelo especialista, né, dentro do ambulatório. O ambulatório é um serviço eletivo, funciona através da marcação de consulta. Esse paciente ele já deve ter passado por uma consulta com um clínico geral ou com outra especialidade que julgou, por algum motivo, necessário uma avaliação com o hematologista, porque fez alguns exames gerais e há uma dúvida acerca de um possível diagnóstico de uma doença hematológica. Então, todo o estado pode referenciar pacientes para o Hemomar, certo? Desde que passe antes por uma avaliação com o médico. Então, assim, o paciente não pode simplesmente, eu acho que eu tenho uma doença hematológica, eu vou lá ver. Sim. Não, você vai passar por um médico que, se ele julgar necessário, vai encaminhar você para ser visto por um especialista, né? Então, lá no ambulatório, é isso que nós fazemos. É um serviço organizado que atende de criança a idosos, certo? Com doenças hematológicas. Os hemocentros de todos do país, né? Cada estado tem o seu. Atendem as doenças hematológicas, fazem triagem dessas doenças hematológicas, fazem exames diagnósticos como mielograma, biópsia de medula, certo? Essas doenças hematológicas, doutoras, elas estão todas relacionadas a doenças do sangue? Que doenças hematológicas? Pronto. Até se o paciente suspeitar de alguma coisa, quando ele já vai no médico, ele já vai mais ou menos sabendo como você está falando, não pode ir direto, mas já vai estar. Que doenças são essas? As doenças hematológicas, elas compreendem as doenças relacionadas ao sangue. Tanto anemias. Essas anemias, elas podem ser desde anemias carenciais, o mais comum que a gente vê é anemia ferropriva na mulher, né? Anemia ferropriva no paciente que fez bariátrica, anemia ferropriva no paciente na gestação. Os pacientes com anemias hereditárias, que são as hemoglobinopatias, aqui no Maranhão, assim como no estado da Bahia, como no estado do Pernambuco, o índice de hemoglobinopatias é alto, que são doenças genéticas. A principal hemoglobinopatia mais conhecida de todos é a doença falciforme, né? E existe um programa específico de doença falciforme dentro de todos os hemocentros e o Hemomar está incluído nisso. Então, são doenças que são diagnosticadas através do teste do pezinho, né? O bebê nasce, faz o teste do pezinho, quando o pediatra vai avaliar ali numa primeira, segunda consulta, ele consegue dar o diagnóstico, então ele tem que referenciar para quem trata as hemoglobinopatias. Então, a anemia doença falciforme, né? Todos os pacientes são referenciados para o Hemomar desde criança, né? E a gente acompanha esse paciente em toda a fase adulta até a velhice. Doenças hemorrágicas. Então, os pacientes que têm hemofilia A, hemofilia B, doenças de von Willebrand, são também doenças genéticas hereditárias, são distúrbios de coagulação, todos são encaminhados, tanto o paciente que já tem um diagnóstico fora do Hemomar, tanto quando é uma suspeita, né, são encaminhados para o Hemomar, né, e fazem um segmento lá. Alterações plaquetárias, pacientes com diminuição da plaqueta, né, são encaminhados para avaliação no Hemomar. Pacientes com suspeita o hemocentro ele é responsável por acompanhar pacientes com doenças benignas do sangue, que são as anemias, né? Sejam elas de qualquer etiologia, são as plaquetopenias hereditárias ou não, os distúrbios hemorrágicos. Né? Então, a gente fica com esses pacientes durante toda a vida. Só que também são encaminhados pacientes com suspeita de doença oncohematológica, por exemplo, leucemias agudas. Às vezes o paciente vem do interior,
não consegue ser referenciado necessariamente para um atendimento num hospital oncológico, como lá nós somos um centro de hematologia e o hematologista faz a parte benigna e maligna, muitas vezes esse paciente vem com alteração do hemograma, né? É uma queda, por exemplo, de todas as séries do hemograma. Ninguém sabe o que é, o paciente está com febre. Quando a gente atende, a gente faz o exame diagnóstico, que é o mielograma, né? Que é aquele exame que é a punção da medula óssea. O paciente ele fica deitadinho na maca mesmo. É um exame simples, rápido. Não dói? Né? Dói, não tem como dizer que não dói, mas é completamente tolerável e o melhor de tudo é que ele é rápido, né? Então, assim, em 5 minutos, a gente demora mais colocando uma luva e abrindo material estéril do que literalmente fazendo o exame, porque é um exame rápido. E aí o paciente tem o seu diagnóstico, né? Só que ele não é tratado lá, porque aí ele é referenciado para a unidade de doença oncohematológica aqui no estado do Maranhão, ou Hospital de Câncer do Estado, Tarquínio Lopes, ou Hospital de Nora Belo. Tirando essa situação que acontece, porque lá são referenciados pacientes sem diagnóstico, né, também, todos os outros com doenças benignas continuam assim com a gente dentro dos programas. Os pacientes com anemia falciforme, no programa de anemia falciforme, os pacientes hemofílicos, os pacientes com distúrbios hemorrágicos. Então, esses pacientes são acompanhados e existe um programa para isso. Aqui tem uma pergunta aqui da Maria da Conceição, do bairro do Lira. O ambulatório atende criança de 5 anos? Atende, como atende todas as faixas etárias. Eu vou aqui, pegar minha pesca e vou dizer... Pode pegar. Atualmente, né? Como é que a gente funciona? Lá no Hemomar, na parte ambulatorial, no ambulatório do Hemomar, nós temos atualmente 9 hematologistas de adulto atendendo, hematologistas clínicos, 9. 3 médicos clínicos gerais, que eles ficam lá no sentido de, às vezes, a primeira consulta, o paciente vem sem exame, às vezes tá lá, mas não é para estar lá, foi referenciado de forma errada. Então, o clínico geral faz uma triagem inicial, pede os exames, porque quando passar na consulta com o hematologista, já tem os exames já realizados, isso facilita muito. 4 pediatras geral, certo? Pediatria geral, que fazem a mesma coisa. Então, a criança de 5 anos... E um hematopediatra, que é o especialista em hematologia, só que da área pediátrica. Então, é a nossa organização atual. 9 hematologistas de adulto, 3 médicos clínicos gerais, 4 pediatras e 1 hematopediatra. A marcação de consulta, ela é feita através de um encaminhamento de um médico. Então, tem que ter um encaminhamento carimbado, assinado, por um motivo real, né? Sim. De uma suspeita de uma doença hematológica. Como é que o médico consegue encaminhar esse paciente do interior ou até mesmo daqui de São Luís? Os pacientes do interior, eles podem ter suas consultas agendadas via telefone, certo? Sim. Desde que eles portem, porque no dia que eles forem se apresentar, eles têm que ter o RG, cartão do SUS, o encaminhamento médico, certo? E eles podem fazer a marcação por telefone, tá? O horário de marcação é de 8 às 11 horas, de 14 às 17 horas, certo? De segunda a sexta. Quem é do interior pode agendar via telefone. Quem é de São Luís tem que fazer a marcação presencial, munido desses documentos que eu falei e do encaminhamento médico. O horário de funcionamento do Hemomar é de segunda a sexta, de 7 às 18 horas. Além do atendimento médico normal, das consultas agendadas eletivamente, nós fazemos todos os exames laboratoriais desses pacientes para investigação, certo? Então, a gente faz exames específicos da área de hematologia para a gente dar diagnóstico de hemofilia, de distúrbios hemorrágicos, de doenças hereditárias como anemia falciforme. Então, tudo isso é feito dentro do laboratório do Hemomar. Então, o paciente chega lá com exames, né? Geralmente já é uma consulta hematológica, o paciente vai ter alguma alteração no exame hematológico. Mas a gente colhe toda a investigação laboratorial dentro do Hemomar. Então, além do atendimento, o paciente vai fazer todos os seus exames laboratoriais que o médico pedir na consulta no Hemomar. Agendado, o paciente agenda o dia da coleta. Do interior, a mesma pessoa coisa. agenda. De São Luís vai direto. Mas se o paciente chega lá, doutora, já ruim, assim, bem doente, já quem vem do interior, parece que ele vai até as últimas para esperar para ver se fica bom, e ele chega bem debilitado e vai direto para lá. Tem como acolher esse paciente no sentido de internação? Não. Não. Lá o Hemomar, isso é até muito importante você ter tocado nesse assunto. Nós somos um serviço ambulatorial. Então, nós estamos aptos para atender os pacientes eletivos, que podem agendar uma consulta,
né? E que estão estáveis para um atendimento ambulatorial. Certo. Então, se existe um paciente que está instável no interior, ainda que ele não tenha diagnóstico de doença hematológica, ele não tem como ir para o Hemomar. Nós não temos suporte nenhum de internação, de assistência nesse sentido, né? E é um risco para o paciente, um risco até para a unidade, porque ali é uma unidade de atendimento ambulatorial. Então, esse paciente ele tem que ser referenciado, né, para algum hospital dentro da rede do estado aqui de São Luís, que tem a equipe de hematologia, vários tem, né? O São Carlos Macieira tem, o HCI tem, o Socorrão tem. Então, ele é referenciado de hospital para hospital para que ele venha transferido em regime de internação hospitalar para continuar a investigação diagnóstica dentro e fazer de o tratamento adequado. Que tenha a especialidade. Os outros pacientes não, que se suspeita de uma doença hematológica, mas não existe uma urgência, né? E o paciente está estável, esse sim é o paciente que o colega vai encaminhar para o Hemomar, seja o paciente daqui mesmo de São Luís, seja do interior, né? Lá no Hemomar, nós temos, como eu falei, alguns programas que são os programas do Ministério da Saúde, que acontecem em todos os hemocentros de todo o estado. Então, os pacientes com anemia falciforme, eles tem por obrigação que ter assistência numa unidade com especialista em hematologia, os pacientes com distúrbios hemorrágicos hereditários, como os hemofílicos. Então, existe um programa mesmo, né? São os PCDTs do Ministério da Saúde que a gente tem que seguir. Esses pacientes têm o direito de serem assistidos pelo especialista durante toda a sua vida. Além do serviço de atendimento, né? Criança, adulto, realização de todos os exames laboratoriais, realização de exames diagnósticos, como eu falei, né? O mielograma, que dá o diagnóstico de várias doenças hematológicas, inclusive das leucemias agudas. Existe também lá uma sala de transfusão. Essa sala de transfusão não é internação. Tem pacientes que são falcêmicos, por exemplo, que eles ficam em regime de transfusão crônica. Eles transfundem mensalmente, transfusão agendada, eletiva. Então, nós temos um salão com cadeiras que atende desde criança a adultos que fazem transfusões crônicas. São pacientes que já são do nosso serviço, são nossos, têm sua médica assistente e já estão inseridos no programa de transfusão crônica. Então, esses pacientes também são assistidos no Hemocentro. Pacientes que vão fazer reposição de fator de coagulação, os hemofílicos, são assistidos também na salinha de transfusão. Pacientes que vão fazer reposição de alguns componentes importantes para o sangue, por exemplo, fazer uso de ferro injetável. Existe também a realização de algumas medicações ambulatoriais na salinha de transfusão. Não é uma sala enorme, né? Obviamente, a gente deseja assim, que a gente cresça cada vez mais, porque a população cresce, mas são procedimentos que a gente faz lá, além do atendimento, exame laboratorial, exame diagnóstico, mielograma, biópsia, a gente ainda tem a sala de transfusão que faz todos esses procedimentos ambulatoriais nesses pacientes em especial. Olha, doutora, o programa está chegando ao final, a gente até passou já 3 minutinhos. Para ter uma ouvinte aqui, um ouvinte, Luiz Roberto do Quatraque, que pergunta qual o melhor horário para fazer doação de sangue, manhã, tarde? Não tem um horário específico, acho que é o horário que ele pode. Que ele pode. E ele não deixa de ir. E que ele vai direto, né? Não é para ir em jejum, eu sempre falo isso aos doadores, mas assim, o horário que ele pode, o Hemocentro funcionando, é o horário que seja viável para ele. Tá bom? Olha, final de programa já passou rápido, foi muito bom mesmo. Eu quero ver, tem alguma mensagem que você queira deixar? Eu vou deixar o número do ambulatório, tá certo? Para marcação para os pacientes de interior e para tirar qualquer dúvida, tá bom? O ambulatório do Hemocentro, 3210-5046 é o telefone de contato do ambulatório do Hemomar. 3210-5046, telefone do ambulatório, tá certo? Para doação, qualquer dúvida é só entrar no Instagram Hemomar Oficial, lá tem todas as informações, tem outro número de telefone e também tem um WhatsApp para contato direto. O programa Pautas Femininas, fica aí para a gente finalizar. O programa Pautas Femininas agradece muito a sua presença, doutora Tisa Mascarenhas, médica hematologista do Hemomar. Foi muito boa a conversa, a entrevista, esclareceu muita coisa aqui e é um tema de fundamental importância para a sociedade de um modo geral. Gente, a ficha técnica rapidinho aqui para a gente encerrar o programa. O programa Pautas Femininas tem a apresentação de Josélia Fonseca e Regina Santana.
A produção de Leda Lima, operador de áudio Edivaldo Azambuja, editor de áudio Edivaldo Azambuja e Leomagno Santana, nas mídias sociais Diogo Oliveira, na coordenação de rádio Gregório Dantas, diretor técnico Fernando César, subdiretor de rádio e TV Juraci Filho, diretora adjunta de comunicação Glaucione Pedroso e a diretora de comunicação Jaqueline Hilley e a presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a deputada Iracema Vale. O programa Pautas Femininas de hoje, desta segunda-feira, 1º de abril de 2024, fica por aqui e até a próxima semana com a Regina Santana, porque eu vou tirar férias. A Regina Santana estará aqui apresentando um programa para todos vocês. Um beijo, obrigada pela sua audiência e até a volta das férias. Me desejem boas férias e boa viagem. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Você ouviu